Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Não há melhor lugar para estar. Eu quero compartilhar uma palavra com você que o Senhor tem falado ao meu coração. E a palavra do Senhor, ela é sempre viva, é poderosa e ela sempre nos edifica e ela sempre nos renova. Amém? Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela assim: Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Você crê? Deus tem sempre uma palavra para mim e para você. Mas essa palavra lançada sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela não é de agora. Quantas vezes da parte de Deus você recebeu uma promessa, você recebeu uma palavra, você recebeu algo da parte do Senhor? Quantos aqui já receberam promessa e palavra de Deus? Levanta a sua mão. Você tem certeza que Deus já falou com você, já te disse alguma coisa, já te deu um propósito, um destino? Sabe, Deus é o seu Pai e Ele tem expectativa ao seu respeito e ao meu respeito. O que Deus falou para você não morre. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Diga amém. A palavra do Senhor, ela atinge o propósito. Mas muitas vezes nós duvidamos da palavra que o Senhor fala conosco. Quando você pensa no seu futuro, você tem expectativas sobre o seu futuro? Você crê que Deus está à frente, guardando a sua vida? Falar sobre o futuro é sempre desafiador, né? São tantas possibilidades, são tantas expectativas, tantas dúvidas também do que pode vir a acontecer. Mas o Salmo 139 diz assim que o Senhor, Ele te sonda e Ele te conhece. Se tem alguém que sabe o que vai dentro de você, é Deus que te criou, aleluia! Sabe, Deus sabe tudo ao nosso respeito. E o versículo 16 diz assim, que os olhos do Senhor nos viram, quando nós éramos apenas um pequeno embrião dentro da nossa mãe. O nosso coração pequeno pulsava ali, e o Senhor já via o teu destino, o Senhor já via o teu propósito, e a palavra de Deus diz que Ele escreveu uma história ao teu respeito e ao meu respeito. Que coisa mais linda! Sabia que tem um roteiro escrito para você? Sabia que tem uma história da parte de Deus para a sua vida? Deus tem pensamentos de bênção e não de mal. Deus, Ele cuida de você. Ei, você é a menina dos olhos de Deus. Diga aleluia, eu creio. É com essa convicção que você tem que olhar para a sua vida e ter a certeza que você não é obra do acaso. Existe uma história definida para você antes de você nascer. E essa noite eu quero que você volte, que você pare, que você pense, que você peça para o Espírito Santo de Deus te fazer lembrar de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: Espírito Santo de Deus, me faça lembrar de todas as promessas, de toda a palavra liberada sobre a minha vida. Aleluia. Nós precisamos lembrar de tudo que o Senhor, Ele fala para nós. E é o Espírito Santo de Deus que nos leva a esse lugar. Existe um fogo que queima no teu coração, que queima no meu coração. Existe uma fagulha, existe dentro de você algo que pulsa, um chamado, algo que o Senhor quer fazer na sua vida. E eu quero que você comece a pensar sobre isso, sobre essas promessas recebidas da parte de Deus para a tua vida. Eu gosto muito da Cassiane, é a minha cantora preferida das gospel. E a história dela fala que ela morreu e ela ressuscitou. E Deus liberou uma palavra sobre a vida dela, que Deus ia usar ela nos 4 cantos da nação brasileira e do mundo para cantar, para falar de Jesus. E a mãe da Cassiane creu nessa palavra, ela falou para sua filha cresceu cantando no altar e tem tocado as nossas vidas até hoje, amém? Tudo por causa de uma palavra liberada sobre a vida dela.
Às vezes, mãe, você que me ouve aqui, você consagrou o seu filho no ventre. Antes mesmo de ter o seu bebê, você disse como Ana: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ao Senhor, ele vai ser seu, vai ser um instrumento de bênção. E Deus ouviu e recebeu. Às vezes, você jovem que me ouve, não foi nem você que orou, foi sua mãe. E Deus tem um propósito, algo para fazer na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tem algo da parte de Deus sobre a sua vida. E sabe, essa chama, ela começa a crescer no teu coração. Você pode pensar assim: mas eu não tenho nada, né? Eu gosto muito da história do meu pai. Meu pai era muito pobre. Meu pai começou a usar um sapato com 12 anos. Mas ele trabalhou muito cedo, foi trabalhar com 12 anos e ele disse assim: eu vou prosperar. Deus vai me prosperar. Ele tinha dentro dele algo que queimava, que Deus ia prosperar ele. Se você visse o meu pai, anos atrás, você não diria que meu pai iria prosperar, que ele seria um empresário. Mas Deus viu aquele menino, colocou nele um sonho, uma expectativa, colocou nele um coração generoso, um coração que abençoa. E Deus prosperou ele nessa terra. Por quê? Porque Deus nos escolheu com um chamado, com um propósito, seja para ser um empresário, seja para ser uma cantora, seja para ser um pregador da palavra, seja para ser uma professora. Aonde Deus te colocar, existe uma palavra liberada da parte de Deus sobre a sua vida. Amém, igreja? Portanto, você não pode se calar. E olhando para a palavra de Deus, eu aprendo muito com um jovem. O nome dele é José. Ele tinha apenas 17 anos. Eu não vou ler o texto porque é muito grande. Talvez você conheça esse texto, e se você conhece, eu vou te lembrar agora, e se você não conhece, eu vou lembrar, vou falar para você a história de José. José, ele tinha 17 anos, a história se passa em Gênesis, no capítulo 37 até 47, depois você pode ler na sua casa. José tinha 17 anos, quando Jacó deu a ele uma túnica, uma capa, muito linda, e se destacava entre os seus irmãos. E o que trouxe para os seus irmãos? Ele tinha 11 irmãos. Trouxe para os seus irmãos muita inveja. Seus irmãos começaram a ficar com inveja dele. Porque o pai, o texto diz que o pai amava ele muito. O pai amava José. E preferia a José, e ele não escondia. Tanto é que deu essa capa para ele. Acontece que José tem um sonho. E ele sonha. Quando nós sonhamos, não vem da gente, né? Ninguém governa o sonho. E José tem um sonho da parte de Deus. Ele sonha com 11 feixes de trigos que estavam ao redor deles e se encurvava para os feixes dele. E ele conta esse sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos ficam muito bravos com ele. Então nós vamos agora te servir. Passa um tempo, ele tem outro sonho. E ele sonha que o sol, que a lua e que as estrelas se curvam para ele. E quando ele conta para os seus irmãos e para o seu pai, novamente, os seus irmãos tiram sarro dele, falam: nós não vamos nos encurvar para você, coisa alguma. O pai começa a ficar pensativo a respeito disso. Mas dentro do coração dos irmãos vem uma ira tão grande que o texto diz que os irmãos já não podiam mais conversar com eles pacificamente. Os irmãos estavam lá cuidando das ovelhas do seu pai em um determinado local e José chega. E quando José chega, os seus irmãos planejam matá-lo. Era tanta raiva, era tanto ódio que eles tinham no coração que eles queriam matar o seu próprio irmão. O irmão mais velho, Rubens, diz assim: não vamos matá-lo, vamos colocar ele num poço. Porque depois a ideia de Rubem era tirar de lá e levar para o pai. E eles colocam José num poço. Rubem se afasta do acampamento e aí passa então uma caravana de mercadores. E Judá tem a ideia de vender José como escravo. E ele então é vendido por 20 moedas de prata como escravo. E ele vai para um povo diferente, para uma nova região, ele vai para o Egito.
Lá no Egito ele é comprado por um oficial chamado Potifar. Potifar compra ele como escravo. E a palavra de Deus diz que Deus abençoava a casa de Potifar por causa de José. Tudo que José fazia prosperava e rapidamente José ele se tornou administrador de todos os bens de Potifar. Depois disso, a mulher de Potifar começou a se engraçar com José. Porque queria dormir com ele. Mas ele temia a Deus e ele não caiu nessa tentação. O que acontece então? A mulher de Potifar planeja ali um momento para estar com ele, cerca ele, ele foge, ela fica com a capa e ela fala para todo mundo que José quis agarrá-la. E aí então José acaba indo para a prisão. Ali na prisão o texto fala que José teve a simpatia e a bondade do carcereiro, porque o Senhor estava na vida dele. E ele começa então a administrar a prisão, ele começa então a gerenciar e Deus o abençoava ali. Passou-se o tempo e duas personagens foram presas à prisão, que foi o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. Estavam os dois ali diante de José e eles estavam falando a respeito de um sonho que eles tiveram. E José interpretou esse sonho, ele disse assim que depois de 3 dias, o copeiro iria voltar a servir o faraó, mas o padeiro estaria morto e as aves comeriam da sua carne. E assim aconteceu. Quando o copeiro estava voltando lá, sendo livre, José falou, lembra de mim, eu estou aqui de maneira injusta, eu não sou culpado, não tenho por que estar aqui. O copeiro disse que iria se lembrar, mas o texto fala que por 2 anos, José continuou preso ali naquela prisão, esquecido. 2 anos ele ficou ali, até que Faraó tem um sonho que ninguém conseguia decifrar, nenhum sábio do Egito, lá do Egito poderia decifrar esse sonho. Foi então que o copeiro se lembrou de José e disse para Faraó, olha Faraó, tem alguém na prisão que interpretou o sonho, talvez ele possa interpretar o seu sonho. Então Faraó manda chamá-lo, José se banha, ele faz a barba e se apresenta lá a Faraó. E Faraó conta a história, que é o sonho que ele teve. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras pegavam e comiam as 7 vacas gordas. Também teve outro sonho, que ele sonhava com 7 espigas de milho bem vistosas, bem cheias. E 7 espigas bem mirradas. E essas espigas mirradas, elas comiam, devoravam as outras espigas. Então José, da parte de Deus, assim diz ele, que foi Deus que interpretou o sonho, diz assim, que haveria no Egito 7 anos de bonança, de fartura, de muita comida, mas depois as 7 vacas magras eram 7 anos de muita fome, muita miséria, muita falta de comida e seca. E que Faraó deveria levantar alguém para poder cuidar de toda a plantação, de tudo que se produzisse ali no Egito, e que guardasse a quinta parte de tudo que havia ali, para que no tempo da seca tivesse comida naquele lugar. Faraó olha para ele e diz assim, quem melhor do que você, que tem o Espírito de Deus para estar governando à frente de todo o Egito? Faraó coloca uma túnica, uma capa sobre ele. Faraó coloca um anel no dedo dele. Faraó coloca colares de ouro sobre ele. Faraó manda ele subir numa carroça e por todo o Egito, dizendo que ele era ali um governador, que ele tinha uma autoridade. E depois de 7 anos que ele estava ali cuidando de Faraó, mais ou menos quando estava no 8º ano, seus irmãos vêm até ele para comprar comida. E ele vê então os seus irmãos se encurvando para ele na sua frente. Veja, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele teve um sonho com quantos anos mesmo? 17. 20 anos se passaram até ele ver, 21 anos se passaram até ele ver os seus irmãos ali se dobrando diante dele.
Sabe, querido, eu não sei quando foi a época que Deus liberou uma palavra na sua vida. Se foi com 17, se foi no ventre da sua mãe. Eu não sei o que Deus falou com você. Abraão recebeu uma palavra profética aos 75 anos, já maduro, quando ele deixou tudo e foi para um lugar distante. Veja, Deus fala conosco em todas as épocas. Zacarias, ele recebeu uma palavra para o filho dele que nem estava na barriga da mulher dele, mas disse que João Batista nasceria como um profeta. A palavra de Deus, ela se cumpre. E eu quero te dizer essa noite, Deus me traz aqui para dizer que aquilo que Ele falou para você vai se cumprir. Mas que para cumprir a palavra liberada sobre a sua vida, é preciso 4 coisas, é preciso 4 atitudes. Primeiro, se Deus falou com você, você tem que identificar, é Deus que falou comigo, e aplicar fé. Diga fé, diga forte, fé. Você precisa acreditar que o que Deus falou com você, Deus é poderoso para fazer cumprir. O que eu preciso, o que você precisa, é uma atitude de fé. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez aquilo que Deus falou com você, você ainda não viu acontecer. Mas você precisa ter uma atitude de fé. Se Deus falou para você que vai salvar o seu filho, Ele vai salvar o seu filho. Continua orando, continua profetizando. Não interessa o que Ele está fazendo. Se Deus falou, Deus é fiel para cumprir essa palavra. Se Deus te falou que vai restaurar a tua família, o teu casamento, Deus, Ele vai cumprir. Creia, tenha fé. Se Deus falou que vai te curar, não importa o diagnóstico, Deus vem com cura e milagre divino sobre o seu corpo, em nome de Jesus. Se Deus te chamou para prosperar, não interessa se você está devendo, não interessa se você está no cheque especial, não interessa a sua situação financeira atual, o que importa é que a palavra do Senhor vai se cumprir, se tão somente você crê. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: fé, querido. Mas chacoalha ele, diga: fé, querido. É uma atitude de fé que eu e você, nós precisamos ter. Acredite, não se sinta incapaz. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade, mas é pela tua atitude de fé. A fé te leva ao destino. A fé te faz romper a circunstância. A fé é o primeiro passo para aqueles que desejam viver o cumprimento da palavra de Deus. Repita comigo, diga assim: a fé é o primeiro passo para todos que querem ver o cumprimento da palavra profética. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, querido, como está a tua fé? A palavra de Deus diz que Ele distribuiu para cada um de nós uma medida de fé. Talvez você diz assim: ah, pastora, minha fé é tão pequena. Mas essa fé vai crescer como um fermento em o nome de Jesus, amém? Basta você crer. Tenha fé, acredite. Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé. Pega na mão do seu irmão e diga assim: combata o bom combate da fé. Diga de novo: combata o bom combate da fé. É um combate, é uma luta. A fé, ela não é passiva. A fé é um posicionamento, é um combate diário que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Precisamos batalhar pela fé. Ei, querido, vai se cumprir na sua vida, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Fiel é o Senhor na sua vida. A palavra de Deus diz que tudo é fiel aquele que crê. Diga tudo. Diga forte, diga tudo. É aquele que crê.
Diga assim, eu creio. Diga, eu creio. Não interessa as adversidades, não interessa, se Deus falou, vai acontecer na sua vida. Amanheça crendo naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Esse é fé. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é perseverança. Olha, vamos perseverar? Eu e você precisamos aprender a perseverar. E o que é perseverar? A perseverança é a qualidade daqueles que persistem, que tem constância e não desiste diante das dificuldades. Diga assim, persistir. Mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja luta, mesmo que haja problema, diga assim, eu vou perseverar. E fiel no propósito de Deus para a sua vida. Fala assim, eu não vou me desviar. Eu não vou perder o foco. Eu sei o que Deus falou para mim. Eu acredito. Eu vou continuar na caminhada. Querido, por favor, persevere. Persevere, caminhe nesse processo todos os dias. Pedro, quando estava pescando, Jesus mandou ele lançar a rede. Eles já haviam pescado a noite toda, mas eles perseveraram e foram pescar e disseram, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E porque eles lançaram mais uma vez, eles escolheram uma rede cheia de peixe. Diga para o teu irmão assim, é proibido desistir. Fala, desistir não é uma opção. Se você quer ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você não pode desistir. Você não pode parar. Você precisa perseverar. Precisa acreditar naquilo que Deus tem para você. Esforço, trabalho, resiliência. Amanhecer de manhã. E acreditar que certamente a bondade e a misericórdia estão com você todos os dias da sua vida. Seja no vale de dor, seja em pastos verdejantes. A fidelidade do Senhor é sobre a sua vida e ela jamais falha. Aleluia! Essa é a verdade do Senhor para nós. Querido, quando você olha a história de José, esse homem foi ameaçado de morte. Foi jogado num poço, foi rejeitado pela sua família, ele foi desprezado, humilhado, vendido como escravo, injuriado, caluniado, injustiçado, preso injustamente, esquecido em uma prisão. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, para desistir. E ele enfrentou a dor de ver a sua família virar a costa para ele. Porque quando as pessoas da rua não acreditam em você, você tem uma dor. Mas quando as pessoas da sua própria casa, aqueles que são íntimos seus, te viram a costa, fere o coração. Davi disse lá em Salmo 55, se um amigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, meu chegado. Isso traz dor ao coração. Eu fico pensando o que José sentiu naquele fundo do poço, vendo seus irmãos ali. Talvez ele pensou que fosse uma brincadeira, que os irmãos iam tirar ele de lá. Mas ele foi vendido. E aquilo feriu. Talvez você foi ferido pela sua família. Talvez você foi ferido pelos seus amigos. Talvez as pessoas que deveriam te encorajar zombaram de você. E talvez você se sinta tão sozinho diante desse desafio.
Mas a palavra do Senhor lá em Isaías 49 diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Se ela esquecer desse filho, todavia eu não me esquecerei de você. Eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Ah, querido, Deus tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Ele te chama pelo nome, ele te conhece, ele sonda o teu coração, ele sabe o que você está passando. E ele estende a sua mão e te ajuda todos os dias. Não caia na mentira do diabo dizendo que você está sozinho, que ninguém se importa com você, que você não vai conseguir, porque ninguém te estende a mão. Aquele que tem todo o poder já te estendeu a mão e liberou a palavra de vitória sobre a sua vida. Aleluia! Pega na mão dele essa noite e caminhe. Persevera, e você então vai conquistar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Diga comigo: fé, perseverança, processo. Deus, antes de liberar a bênção, José precisou passar por um processo. Diga forte: processo. O processo é como se fosse uma fornalha. O processo é como se fosse um fogo. O processo ele vem para mudar as coisas que existem em nós que são imperfeitas, para tirar orgulho, para limpar nosso coração, para nos aperfeiçoar. E José, ele passou pelo processo, pelas etapas. Não foi fácil, nunca é fácil. A palavra de Deus diz que a árvore que dá fruto, o que ele faz? Ele corta para que dê mais fruto. Então o Senhor, ele não vai deixar que eu e você, a gente não seja aperfeiçoado. Se eu faço um bolo aqui, né, dona Vera? Precisa ir para o fogo, né? Para sair um bolo tão gostoso que nem a dona Vera faz. Né? Precisa passar pelo fogo. Se não passar pelo fogo, o bolo não vai ficar bom. Então, querido, antes de dar a bênção, Deus, ele vai cuidar de tratar o teu coração. Efésios 4:12 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O processo é para te fazer crescer. O processo é para transformar na sua vida. Pare e pensa comigo. Imagina José. Quem seria José se ele crescesse na barra da saia do pai? Será que ele seria um grande líder? Será que ele atingiria o propósito, o destino que Deus tinha para ele, se ele fosse criado na barra da saia do pai? Ele precisava passar pelo processo. Ele precisava passar para ser um grande líder. José, ele deixou Deus tratar no coração dele. Ali na casa de Potifar, ele poderia ser uma pessoa rancorosa, amargurada, briguenta, brava. Poderia ter um coração endurecido, mas não. Ele era dócil, ele era zeloso e tudo prosperava na mão dele. Um coração cheio de ódio não atrai o favor de Deus na sua vida. Então, querido, se alguém te magoou, te feriu, se alguém fez alguma coisa contra você, não deixe o seu coração ser amargurado, perdoe. Porque a falta de perdão fecha o céu sobre a sua vida. Aceita o processo. Libera o perdão. Sabe, José precisava passar lá na prisão, porque ele teria que aprender a viver
com pessoas difíceis. Porque pensa comigo, ele se tornou governador do dia para a noite. Você não acha que tinha ali na corte muitas pessoas que queriam puxar o tapete dele, sim ou não? Ele teria que aprender a trabalhar com pessoas difíceis. Diga comigo forte, processo. Pega na mão do seu irmão e diga assim, aguenta firme o processo. Se você está passando pelo processo, aguenta firme. Porque Deus está te apurando. Deus está tratando, como? Te colocando nas mãos do oleiro. Se ele quebrou, ele vai refazer. Mas existe um forno, existe um lugar para que eu e você passe. Então aceite o processo. O processo não te deixa fraco. O processo te fortalece, desenvolve em você resiliência, força. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3:7, mas para mim o que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza, o conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Ele olhou para as coisas que estavam diante dele, que ele perdeu. Ele disse assim, isso tudo para mim é nada. Tem algo melhor. Jesus é melhor. Existe algo eterno da parte de Deus em mim. 2 Coríntios 4,16 diz assim, que essa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Aleluia! Diga assim comigo, essa leve e momentânea tribulação produz em mim um eterno peso de glória. Vai passar, querido. O processo passa. E quando você é aprovado, você então entra para a última etapa, que é maturidade. Diga comigo, maturidade. O Senhor só pode entregar herança para filhos maduros. O Senhor só pode fazer cumprir na maturidade. Veja, José recebeu a palavra aos 17, mas foi aos 30 anos que a palavra começou a se cumprir. Maturidade. É a maturidade que Deus espera dos seus filhos. É esse olhar maduro da vida. É esse coração transformado. O nosso desafio é deixar o Espírito Santo de Deus agir, para que nós cheguemos nesse lugar de filhos, homens e mulheres maduros, prontos para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. E quando José estava lá diante do rei, ele recebeu um novo nome, que foi Zafenate Paneia, que significa Deus fala, Deus revela, Deus conta os segredos. É na maturidade que Deus fala. É na maturidade que Deus te revela. Ele não te chama mais de servo, Ele te chama de amigo, Ele te chama de filho, e faz com que você viva a plenitude das promessas que Ele tem para a sua vida. Se você crê, diga amém. Deixe o processo de Deus trabalhar na sua vida. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. Eu não sei qual é a etapa da sua vida que você está vivendo hoje, mas eu venho aqui para te dizer, tenha fé, acredite, não desista, caminhe um pouco mais, persevere. Deus tem algo para fazer na tua vida, na tua casa, através de você. Existe uma palavra liberada da parte de Deus para a sua vida, e é para te abençoar, porque você é filho amado do Pai. Deus não te fez como cauda, Deus te colocou como cabeça para reinar aqui em terra. Diga assim, em Jesus. Diga forte, em Jesus. Eu sou mais que vencedor. Abra seu coração para essa palavra, porque o Senhor, Ele completa na sua vida. Sinta o Espírito Santo fazendo algo diferente na sua vida hoje. Que fase você está? Como que está você hoje? Acredite que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, amém? Deus tem uma obra com você. Deus tem algo para fazer na sua vida.
Se Satanás te impediu até hoje, hoje é noite de você viver os sonhos e projetos da parte do Senhor. Então se coloque em pé no seu lugar. Se você sente que é com você essa palavra, vem aqui na frente, que eu quero orar com você. O único que quer impedir que você prospere, que você viva os sonhos de Deus é Satanás. Mas essa noite, da parte do Senhor, vem anjo, vem resposta, vem providência. Da parte do Senhor, o Senhor tem algo para fazer na sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te tocar. Ele quer que você viva milagres na sua casa, milagres na sua família, milagre da parte do Senhor tem para a sua vida. E eu quero orar com você essa noite. Tome posse. Você precisa se levantar em fé, se posicionar e crer que a palavra liberada sobre a sua vida vai se cumprir. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos, comece a orar. Comece a falar com Deus no seu lugar. Paizinho, aqui estão seus filhos, Senhor. Homens e mulheres que entenderam a sua palavra. Satanás tem tentado colocar um peso. Satanás tem tentado colocar um fardo. Satanás tem tentado impedir que eles vivam a plenitude de tudo que Jesus conquistou na cruz por eles. Mas essa noite, Senhor Deus, nós nos unimos em fé como profeta, Senhor, do Senhor na terra. Eu quero liberá-los para que eles vivam os sonhos e os projetos do Senhor. Você não vai morrer no Egito. Você não vai morrer pedindo, mas você vai ter para entregar, para abençoar. Você vai ser próspero nessa terra. O Senhor hoje te toca com cura. O Senhor vem com providência na sua vida. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor que começou a obra na sua vida, Ele é fiel para completar. Então, Paizinho, toma os seus filhos nas suas mãos agora. Enche eles de fé, enche eles de coragem. Leva eles, Senhor, para viver todas as bênçãos liberadas da parte do Senhor para a vida deles. Eu sei que essa noite, anjos do Senhor foram liberados. Anjos do Senhor foram liberados. E eles vão agora tocando, trazendo vitória para a sua vida, para a sua casa. Anjos do Senhor são liberados agora da parte do Senhor. E eu creio que o Senhor te abençoa essa noite. E que você vai viver todo o projeto de Deus para a sua vida. Amado Espírito Santo, enche eles de fé. Enche eles, Senhor Deus, de uma fé inabalável. Uma fé que não é circunstancial, mas uma fé que é no Senhor, proveniente da palavra que sai da sua boca. Eu abençoo os meus irmãos essa noite e libero eles, Pai, para viver todo o projeto e sonho do Senhor para a vida deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Que o Senhor derrame sobre a tua vida a graça, o favor. E dê a paz, o descanso, a certeza do cuidado dele na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome